Eu já disse no ano passado, sempre disse no ano passado, eu tive uma oportunidade aqui, o pastor Eduardo me estendeu essa oportunidade. Vocês podiam estar nas suas casas, comendo com a família, se divertindo com a família, e nesse sentido, não tem problema, não estaria errado. Mas vocês escolheram estar no melhor lugar, aí sim, aí eu dou valor, porque o melhor, eu sou uma pessoa, vou começar a falar aqui, tá? Vocês vão vindo aqui os lampejos de sabedoria que vem do Senhor, e eu vou falando. Eu quando ia para a igreja, eu gostava muito de fazer vigílias de até virar noite. Não estou dizendo que é uma ideia disso, não. Pelo contrário, o horário está bom, porque nem todos, aí pastor João, aí dá um detalhe, nem todos têm o fervor que alguns têm. E a gente tem que ter essa paciência, né? Com aqueles que não têm. Por exemplo, alguns não estão aqui, estão lá, tudo bem, está tudo certo. Também vai ter a sua porção. Mas eu garanto que você que veio até aqui, você vai receber muito mais. Amém? Você não vai receber de mim, você vai receber do pastor João, você vai receber de Deus. Então eu amava fazer essas vigílias. E aí é o seguinte, tem gente que se incomoda com isso, acha ruim com isso, porque a pessoa ora demais, porque canta demais, mas não. Tirando o fanatismo quando é assim, uma coisa forçada, é obrigado. Se você está aqui por obrigação, então já está errado. Agora, quando é uma coisa voluntária, por amor, né, sem se importar com o horário. Por exemplo, eu fico pensando, eu venho de uma igreja, eu vou apresentar, eu sou da igreja adventista do sétimo dia, né, há mais de 20 anos, e às vezes eu percebo, tem algumas pessoas que não têm tanto fervor, e eu falo para mim, que nem vocês. Então vocês percebem como há assim, aí eu lembrei do Senhor também que assim, aos sinceros em todas as igrejas. Todas as igrejas têm sinceros. E eu vou até para esse texto aqui para vocês verem. Eu vou falar outros aqui, mas lá em João 10, é um texto muito conhecido, que diz lá, né? Eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Quem entrar por mim tem a salvação, em outras palavras. Mas eu vou começar por esse aqui, mas eu tenho alguns textos para repartir com vocês. Então tenham paciência, o horário aqui será um pouco estendido. 10 diz assim, ó, João 10, 10, no verso 16. Diz assim, vou ler para vocês. Pode acompanhar quem quiser. João 10, 16, vou repetir novamente. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim convém o quê? Conduzi-las. E elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. Claro, existem igrejas, existem doutrinas, mas o pastor João é muito sábio quando ele diz que há sincero em todas as igrejas, então nós devemos respeitar. Eu, quando no princípio do meu ministério, como eu falei, há 20 anos já não entrei, nunca mais eu saí, nunca mais desviei desse caminho, não para se gloriar, mas eu falo assim, porque é difícil a caminhada cristã, na verdade não é, daqui a pouco eu vou ler outro texto, mas assim, ou seja, há sinceros em todas as igrejas, as pessoas estão ali, e por isso que é importante, e como eu vou saber se é verdade ou não? Qual é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, e aquele que tiver um encontro verdadeiro com Jesus vai descobrir o caminho. Aí eu estava pensando também isso aqui, eu estava ali vendo os gatilhos ali para falar com vocês, e um texto, eu não trouxe, separei esse aqui não, mas está na palavra de Deus, se quiser pode me procurar depois, eu te mostro esse texto. Nem os loucos errarão o caminho. Nem os loucos vão errar o caminho. Por quê? Porque Deus vai conduzir todo aquele que tiver lá no fundo do coração o sincero desejo de amar a Cristo, de aceitar, e então obterá a salvação. Ou seja, Jesus não morreu à toa, Jesus não morreu em vão, não, pelo contrário. E diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa explicação, não tem explicação, a maneira que Ele nos amou, mas Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não que pereça, mas tenha o que? A vida eterna.
Então, aquele que vai a Jesus, e a Bíblia diz também, de maneira nenhuma ele vai o quê? Lançar fora. Você vê Jesus, meu irmão, você que vê Jesus, minha irmã, Jesus jamais vai lançar você fora. Você pode não querer aceitá-lo, porque aí eu falo um pouquinho de amor, nós falamos de amor aqui, né? E o amor é isso, eu não posso obrigar, eu sou casado com a minha esposa, ela está ali. Eu não posso forçá-la, nada forçado é legal. Isso não é amor, isso é imposição. E Jesus quer que e você que veio aqui, veio voluntariamente, ninguém te obrigou. Isso é lindo, isso é amor. Então você ama Jesus, né? Não que os outros não vieram, por algum motivo não amam, mas todos aqueles que amam Jesus receberão a sua porção, porque Jesus veio Jesus ama e veio salvar a todos os pecadores. Outro texto que eu gostaria de separar com vocês está em Marcos 15. Isso é interessante ver também, que aquele que ama Jesus, ele vai procurar fazer a sua vontade. Por exemplo, se eu amo minha esposa, eu vou fazer alguma vontade dela. Não tem como, não há amor sem esse relacionamento e sem esse compromisso. Por exemplo, eu posso enrolar ela aí por 10, 20 anos e nunca querer casar. Aí isso é amor? Isso não é amor, isso não é compromisso, né? Ou seja, vou querer fazer a sua vontade. E lá em Marcos 15, e o verso... Marcos 15 e o verso... Perdão, é Mateus 15. Mateus 15. Eu tenho um outro texto aqui também. Diz assim, Mateus 15 e o verso... Mateus 15... Deixa eu só achar o verso aqui. Sim, verso 9. 19. Diz assim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito de homens. Então, aquele que me ama, Jesus, certa vez, alguns líderes religiosos se aproximou dele, né? E Jesus conversou com ele e falou assim, aquele que me ama, ele vai conhecer a respeito da doutrina. Mas qual doutrina é essa? A doutrina de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que acreditar no que o pastor fala, temos que confiar na sua direção, está tudo certo, é isso mesmo. Mas também nós devemos ser alimentados, ele falou de alimento, né? E o alimento é a própria palavra de Deus. Nós temos um costume, que é o que de um ano bíblico. O que é um ano bíblico? Você lê 1, 2, 3, no mínimo, né? Um verso da Bíblia, né? Você num ano, se você lê 2 ou 3 versos, você vai ter lido a Bíblia toda. Então, esse tempo convite a você a estudar a palavra de Deus, né? Ou seja, quando eu lanço mão da palavra de Deus, é estudar. Você deve ler, comparando textos. Isaías fala lá, você deve pegar texto com texto, um pouco aqui e um pouco ali. Então, nós devemos separar textos da Bíblia, porções da Bíblia e lê-la, estudá-la todo dia na nossa casa. Assim eu vou estar fazendo o quê? Assim eu vou estar me alimentando de quem? De Jesus. Agora, se eu não leio nem o trechinho, né, o que vai acontecer? Eu não vou ter essa vontade de estudar, de ler, de aprender a doutrina de Deus. Outro texto que nós vamos ver aqui, está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3, diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos em teu coração. Ele falou outro texto de Provérbios, eu estou lendo outro aqui, que tem a mesma significância aqui, não esqueça seus ensinos, guarde teu coração, os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias na terra. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, quando eu sou fiel, ele leu esse texto, um outro texto falou de mandamento também, quando eu sou fiel aos mandados da palavra de Jesus, aqui fala que aumentarão os seus dias na terra. Ou seja, não apenas que nós vamos viver a vida eterna, mas aqui também,
nessa terra. Ou seja, quando nós somos fiéis, não é isso que fala para obedecer os mandamentos de Deus. Por exemplo, quando o filho ele é obediente ao pai, o que acontece? Ele é bem-aventurado, ele é feliz. Por quê? Porque o pai já trilhou todo aquele caminho e sabe o que é melhor para ele. Então, o pai que nos ama também, ele sabe qual é o que é bom para nós. E o alimento que temos, então, é dentro da palavra de Deus. Mas, uma pergunta que eu faço: quais são esses mandamentos? Né? Se você quiser saber qual é o mandamento, que Jesus resumiu em 2, eu faço o convite para você ler. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são um desses mandamentos. Né? Está na lei de Deus, em Êxodo 20, versos de 1 em diante, diz assim, ó: quando o povo saiu do Egito, Deus deu esses mandamentos para eles, diz assim, ó: então ele falou, Deus, todas essas palavras: eu sou o teu Deus e te tirei da onde? Da terra do Egito, da servidão. Aí o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, quando eu me prostro ou adoro outra coisa que não seja Deus, eu estou fazendo aquilo que desagrada a Ele. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não o adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos da terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que obedecem, aqueles que amam os meus mandamentos. Então, nós não devemos adorar a ninguém, a não ser Deus, nem imagens, nem nada, né? Nem uma pessoa, por exemplo, um jogador ou um famoso. Nós não devemos adorar, nós devemos adorar somente Deus. E o verso 7 diz assim também: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o teu santo nome em vão. E o que vem a ser tomar o nome do Senhor em vão? Nada mais é que, por exemplo, eu assumi essa responsabilidade de ser de Cristo e eu vivo uma vida totalmente diferente. Né? Eu vivo os prazeres da carne, mas estando dentro da igreja. Né? Aí não é fazer a vontade de Deus, aí não aí eu vou estar falando o seu nome em vão. Então, ou até mesmo com piadas e tal, enfim. Aí alguns até entendem errado: eu não posso mencionar o nome de Deus. Não é nada disso. Você deve falar o nome de Deus, porque Deus é bênção, Ele te ama, como eu falei. Mas não falar o nome de Deus em vão é isso. É quando eu não faço conforme, eu não ando conforme aquilo que eu prego, conforme aquilo que eu falo. Né? E muitas vezes nós podemos cair nessa cilada, um perigo. Aí o verso de 8 a 11 diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o dia do sábado do Senhor teu Deus. Não parará nem o trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem teu forasteiro, para dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. E o sétimo descansou, e isso abençoou o Senhor e o santificou. Então aqui, esse é um mandamento que fala que todos os mandamentos você vai ver aqui começa com não. E aí a gente entende uma coisa, que não, muitas vezes ele pode, ele está te negando para uma coisa, mas ele está te abrindo um leque para uma infinidade de coisas. Então ele só disse não para uma coisa. Mas repare que aqui ele fala lembra-te, por quê? Ele sabia que o povo dele um dia ia esquecer. E, infelizmente, através de uma igreja predominante, a maior, eu não vou falar qual é, mas vocês sabem, essa maior predominante, ela mudou e lançou por terra esse mandamento. E ele colocou um dia de adoração, cujo qual não está de acordo com a palavra de Deus, né? Que é o primeiro dia da semana. Mas o primeiro dia da semana não é um dia voltado para a adoração. Na Bíblia é o dia de descanso do Senhor. Vamos prosseguir. Verso 12, aí o povo tinha dito: honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu lembro de uma certa ilustração que uma mulher disse assim, para o seu filho: não vá para aquele rio, não se banhe naquele rio, aquele rio é fundo, vai ter correntezas ali, você pode se afogar. Ela insistiu com aquele filho: não vai, não. Mas
Mas o que o filho fez? Ele desobedeceu. Qual foi o resultado? Perdeu a sua vida. Então sabe que quando nós obedecemos nosso pai, nós obedecemos a nossa mãe, nós estamos fazendo a vontade de Deus e nós estamos cumprindo esse mandamento. E quem é obediente aos pais, todos aqui foram obedientes aos pais, por quê? Porque viveram mais, né? A Bíblia tem uma promessa de quando a gente honra o pai e a mãe, os nossos dias prolongarão. É claro que há exceções. Por exemplo, quando sua mãe e seu pai falam, não vai para Jesus, aí você vai obedecer, não tem como. Aí você tem que... Mas isso é uma exceção. Mas sempre aqueles que obedecem, o pai e a mãe, eles são mais felizes. Aí ele continua, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho com o teu próximo. Ou seja, o que é dizer falso testemunho? Falar mentiras, né? Inventar calúnias contra as pessoas. E por último, não cobiçar. Então, às vezes a gente vê uma pessoa passando um carro muito bonito, a gente tem que ver, como eu queria ter esse carro. Mas não é seu, é da outra pessoa, né? Você começa a cobiçar. Como eu queria ter aquela mulher, como eu queria... Então, aqui Jesus deixou bem claro, nós não devemos cobiçar nada, né? Então, ele fecha isso, e esses são os 10 mandamentos que Deus deixou para o seu povo. E aí, dentro disso, a gente aprende o quê? Qual é a doutrina e qual é a perfeita e boa vontade de Deus. E lá em Provérbios, foi dito aqui também, Provérbios, deixa eu só achar aqui, está bem aqui, Provérbios, ou melhor, dá um livro para frente, Eclesiastes. Eclesiastes, o irmão já leu um pedaço, mas eu vou ler o outro. Diz assim, Eclesiastes 12, e o verso... Eclesiastes 12, o verso 12. 13 e 14. Diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Então, sabe que Deus tem um juízo. Só que sabe qual é a boa notícia? Estou falando de juízo aqui. A boa notícia do juízo de Deus é que Ele não veio, como eu falei, Ele não vai nos julgar para condenar. Ele quer nos julgar para salvar. Então, isso é uma boa notícia. Agora, quem que deve temer? Somos nós que estamos aqui? Não. É aqueles que não aceitaram Jesus, que não aceitaram a sua graça, que não aceitaram a tua palavra, que rejeitaram. E sabe, meus queridos, alguns pregam com muita veemência a questão do inferno eterno e tal, e alguns sinceramente acreditam nisso, mas eu penso que pior que o inferno, ou estar queimando eternamente, pior é deixar de existir. Isso é pior do que tudo, do que condenação. Deus, claro, vai condenar, mas essa condenação de Deus, a palavra de Deus falar que os mortos que se perderam vão fazer cinzas, isso está em Malaquias, cinzas debaixo dos nossos pés, ou seja, queimarão por um momento, mas não por toda a eternidade, como é dito por aí. Ou seja, o pior não é se perder e queimar, o pior é o quê? É deixar de existir. Imagina que um dia a minha tia Guinda, né, chamamos carinhosamente, né, alguns conhecem de Dora, Maria das Dores. Imagina, ela viveu aqui, conheceu todos vocês, conheceu a mim, sabe toda a minha história, desde quando era criancinha ela trazia, né, a gente nas viagens para cá, principalmente. Aí de repente ela deixou de existir, como um passe de mágica. Então isso é horrível, mas não, mas a boa notícia, eu gosto sempre de trazer boas notícias, sabe qual é? Qual é a boa notícia? É que aqueles que aceitam Jesus não vão deixar de existir, nós vamos viver para sempre, eternamente. Mas aí vem uma pergunta, mas nós já temos alguns entes queridos que se perderam. Temos ou não temos? Não sei se alguém tem aqui, mas eu tenho. Por exemplo, acho que já faz um ano já, o tempo está passando tão rápido, a gente perde a conta, né? Já faz um ano que a minha sogra faleceu. Mas aí, e aí que fica? Nós temos a esperança de que ela vai
ressurgir, ela vai ressuscitar. Jesus tem poder para isso. Jesus ressuscitou alguns mortos. Por exemplo, Lázaro, um que estava passando com um cortejo fúnebre, Jesus ressuscitou também. E Jesus já ressuscitou Moisés. Jesus já ressuscitou algumas pessoas. Aqueles são o quê? Aqueles são exemplos de o que vai acontecer segundo a sua vinda. E nós, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. Mas antes de eu falar da volta de Jesus, por exemplo, e nós que estamos vivos, o que acontece? Se Jesus voltasse agora, nós apenas seríamos o quê? Transformados. E assim como nós estamos seríamos transformados, né? Porque esse corpo é corruptível, não pode herdar a vida eterna, e nós seríamos transformados, então, arrebatados até o céu. Hoje Jesus vem sobre as nuvens e leva. E onde está essa promessa? Essa promessa que eu digo para vocês é muito gostosa, porque assim, você não vai sair daqui sem receber. Claro, os irmãos aqui falaram, o louvor falou, cada trecho aqui é importante, cada detalhe aqui, né? Mas às vezes fica uma coisa que talvez a gente fica aquela no coração ali, né? 1 Tessalonicenses, já podem ir abrindo aí, quem quiser, né, acompanhar. Nós temos que ser que nem os bereanos. Quem são os bereanos? Os bereanos é aqueles que olhavam, as pessoas falavam, mas espera aí, vamos ver se está de acordo com a Bíblia. Nossa regra de fé, qual é a nossa regra de fé? A Bíblia. E às vezes alguns, não são mão de algumas doutrinas, mas será que isso é bíblico? Será que isso está na Bíblia? Para a gente saber, tem que estar aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, e verso 17, de 13 em diante, diz assim, preste atenção, olha na sua Bíblia, leia aí, por favor. 1 Tessalonicenses, de 13 em diante, diz assim, ó, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O que é dormir aqui? Será que está falando de sono? Será que é sono que está falando? Vamos adiante, né? Não quero que seja ignorante a respeito dos que dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, se, por exemplo, se a pessoa está dormindo, se ela está morta, aí eu não tenho esperança, mas aqui fala, eu quero que vocês tenham, que vocês não fiquem como os demais que não têm esperança. Então ele quer que você tenha esperança. Diz assim, ó, verso 14, 1 Tessalonicenses 4,14, diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, sabe o que Jesus vai fazer? Aí entra, já vou falar, Apocalipse 1, verso 7. Nosso tempo é curto, tem que acelerar. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo quem? Os que transpassaram. O que é transpassaram? São aqueles que fizeram mal para Jesus. Os soldados, Anás, Caifás, e toda aquela turba maldosa, eles sim vão pagar, vão morrer bem morrido. O que quer dizer isso? Eles já morreram, mas vão ressuscitar para ver Jesus voltar e vão levar a punição eterna, vão ser punidos. Mas com a volta de Jesus, o que acontece? Vamos supor que Jesus volte hoje, é um exemplo, mas ele não voltou ainda, então, mas vamos supor que ele está voltando. Aí os túmulos, o que vai acontecer? Jesus vai lá, desperta, tu que dormes. As sepulturas vão se abrir. E o que vai acontecer? Os mortos, ou seja, a minha sogra, por exemplo, alguém que o ente querido que você perdeu, vai acontecer o quê? Eles vão ressuscitar. E sabe para quê? Para a vida eterna. Então fala aqui, né, ó, verso 14, verso 15. Ora, ainda declaramos por palavra do Senhor, agora com relação aos vivos, e os vivos que ficarem na vinda do Senhor Jesus, de modo algum procederemos que dormem. Aí continua, portanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo restarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos o quê? Transformados e arrebatados para o céu. Amém? Posso dizer um amém? Posso dizer um glória? Aleluia!
Aí, sabe, aí vai ter um dia, o pastor João vai ficar feliz agora, que vai ser o dia da morte, o senhor sabe disso, um dia a própria morte vai morrer, amém? Ou seja, por quê? Porque Jesus vai ter acabado com toda essa história. Por que estamos aqui? Porque um dia Adão e Eva pecou, a história é longa, né? Mas, e porque eles pecaram, o pecado entrou nesse mundo, é verdade, mãe? Mas, por que nós estamos aqui? Porque nós adoramos a Deus e acreditamos que Jesus ele vai nos dar o quê? A vida eterna. Então, por que Jesus morreu na cruz? Para isso. A cruz não era a cruz era para mim. A cruz era para o pastor João. A cruz era para todos que estão aqui. Mas, e por que ninguém recebeu? Porque alguém, sabe? Outro dia, fazendo algumas meditações sobre isso, o peso do pecado, gente, são toneladas e toneladas, que é o peso que tem o pecado. Só que, sabe quem suportou? Você não precisa mais suportar esse peso, porque Jesus pagou o preço para mim e para você, e por isso que existe essa igreja. Isso se chama o plano da salvação, por isso que o irmão está louvando aqui, por isso que o pastor prega, por isso que vocês vêm aqui. É o plano da salvação, e esse plano, ele começou, sabe sabe quando? Antes da fundação do mundo. O mundo nem foi lançado os fundamentos, nem foram lançados os alicerces desse mundo. Jesus já tinha o quê? Jesus já tinha morrido. Olha só em mim, ele mesmo fala isso na sua palavra. Antes que o mundo existisse, por quê? Ele já tinha tomado a decisão de vir morrer por mim, a decisão de vir morrer por você. Eu quero já partir para uma conclusão, mas eu não posso deixar de ler esse texto com vocês, que é Mateus 24, que é a grande promessa nossa, né? A gente traz esse nosso nome também, advento, significa a volta de Jesus. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, mas está aqui, Mateus 24, 29 a 31, diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Ao verso 30 agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu à outra. Então, sabe, é interessante que a volta de Jesus vai ser um espetáculo, o maior evento que já aconteceu nesse planeta Terra. Nós não temos as Olimpíadas, nós não temos a Copa do Mundo, né? Lindo, aquele show, aquele espetáculo, mas a volta de Jesus vai ser o maior espetáculo que essa Terra já recebeu. Imagina, sabia que o céu vai ficar vazio? O céu vai ficar vazio. Por quê? Todos os anjos, que são milhões de milhões, milhares de milhares de milímetros, eles vão vir para vir buscar a mim e para buscar a você. Jesus vai vir com todos os seus anjos e vai levar os mortos que ressuscitaram e nós, os vivos, que seremos transformados. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você. Meu apelo ao meu coração primeiro, e ao coração de cada um de vocês: estudem a Bíblia, leiam a Bíblia. A Bíblia não é para ficar, deixar lá empoeirada, né? Tem muitos que acreditam. Aí as pessoas não estudam a Bíblia, aí vem as crendices populares. Por isso que vem aquela crendice: nossa, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo. Não, é o que a palavra de Deus diz. Então leia, estude, 2 capítulos, 3 capítulos por dia, e você vai estar preparado. Porque, sabe, existe um céu a ganhar, mas um inferno a se evitar, ou seja, uma perdição a se evitar. Então, como eu não vou ser enganado? Porque a Bíblia diz que o adversário das almas, ele vai enganar-se, inclusive, até se for até os próprios escolhidos. Então, como que eu não vou ser enganado? Qual a maneira de eu não ser enganado? É ouvindo o que Deus tem me falar. Mas eu tenho que ouvir claramente na minha mente. O pastor João teve um privilégio, Deus falou com ele. Mas se caso você não ouvir, na sua mente, sabe qual é o método mais seguro?
Esse aqui, ó, a palavra de Deus. Outro dia eu fui visitar um museu de arqueologia e lá estavam umas réplicas, né, dos primeiros escritos. Sabe, meus queridos irmãos, esse livro aqui, ó, esse livro aqui foi escrito mais ou menos 40 autores e num período de aproximadamente 1.500 anos levou para ser escrito aqui. E nesses 1.500 anos, não há uma contradição dessa palavra, não há uma vírgula que contraria a outra, porque é a palavra de Deus. Isso foi um milagre, foi preservado. E quando foi encontrado os escritos do Mar Morto, uma criança foi e lançou a pedra assim na caverna, aí fez um barulho. Aí a criança entrou lá e aí achou lá, aí levaram. Ela ia vender por linharia, vender por quase nada, quase de graça. Aí a pessoa viu, opa, eu entendo isso aqui. Aí viu, sabe o que era? Os escritos da palavra de Deus preservados durante o longo da história. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que eu estaria aqui, que o pastor estaria aqui, que vocês estariam aqui ouvindo a palavra. Então perceba que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência. E Ele, na sua palavra, tem tudo o que você precisa para você ser salvo. Então, se você tem dúvida do que é preciso para você ser salvo, passe a estudar. Sabe, meus queridos, tem mais uma coisa, um detalhe aqui. Nós temos uma missão. Vou ler essa missão, senão vocês vão assimilar o que eu quero dizer. Está lá em Marcos 16. Pessoal, se vocês quiserem me interromper, eu tenho que parar. Mas aqui, vai vir uns lampejos aqui de Deus. Tá bom, não, eu estou certo. Muito bem, desculpa aí. Mas é que, eu me vim de tão longe, não posso perder essa oportunidade. Não posso perder. Então vamos lá. Marcos 16, 15, diz assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer estará condenado. Sabe o que é isso? Nós temos que ir e anunciar as boas novas. E é onde eu quero chegar. Eu trouxe uma lembrancinha para cada um de vocês, se o pastor permitiu entregar. E esses que são os livrinhos que tem ali, é um livrinho que está com cerca de estudos da Bíblia, voltado para você aprender mais a Bíblia. E esses livros, era para a gente ser distribuídos, mas a gente está em outro já, a gente está distribuindo, a gente prega o evangelho para todo mundo. Mas ele ficou lá trancafiado por algum mistério, ele não foi entregue. Mas eu falei, eu vou lá para Minas, e eu vou entregar para cada um, assim eu ver a oportunidade, né? Então, sabe, meus queridos irmãos, não foi acaso. Para encerrar, para eu concluir agora vou para a conclusão mesmo. Eu quero encerrar com essa ilustração. Sabe, quando um rei ia visitar um local, por exemplo, eu não sou rei, mas eu sei que alguns aqui, minha família, preparou alguma comida, foram lá, se preocuparam, né? Prepararam um local para mim, e prepararam algumas coisas para mim. E olha que eu nem sou rei, sou apenas um mero mortal, um mero pecador. Mas quando um rei ia visitar algum lugar, o que ele fazia? Ele ia preparar o caminho. E as estradas, por exemplo, se um rei viesse aqui, eles iam jogar o melhor asfalto nessas ruas ali, ia fazer tudo bonitinho. Ia preparar para quê? Ia preparar para o rei vir. E sabe, Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, nós temos que o quê? Nos preparar e ajudar a preparar o caminho. Então eu tenho que advertir as pessoas. As pessoas precisam saber que Jesus está voltando e as pessoas precisam saber da palavra de Deus. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você. Você possa preparar o caminho para a volta de Jesus. Amém? Então é assim que eu concluo e encerro aqui a palavra. Assim como você está, vamos só curvar, vamos falar com o nosso Deus para encerrar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite, o Senhor falou comigo principalmente. Agradeço ao pastor João, essa igreja que já tem muito carinho, muito apreço, porque são irmãos fervorosos, irmãos que poderiam estar lá curtindo igual mundano, mas não, estão aqui buscando, e aquele que busca, jamais Deus vai lançar fora. Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.